Eu cumprimento meus amados irmãos e amigos com a paz do Senhor Jesus. Palavra de Deus, nessa tarde ela está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 47 e 48, nos fala assim: E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar, esse é, prendei-o. Tema desta tarde: Judas foi o que o traiu. Hoje de madrugada eu estava no meu período de oração. Eu conversava com Deus e colocava diante dele diversas necessidades. Já estava se aproximando do final desse tempo, quando o Espírito Santo então trouxe ao meu coração então a figura de Judas, aquele que foi um dos 12, é escolhido por Jesus para fazer parte do colégio apostólico. Notamos que todos foram escolhidos a dedo por Jesus, para serem preparados para, após a morte de Jesus Cristo e sua ressurreição, eles dariam então a continuidade à missão de anunciar o Evangelho de Jesus a toda criatura, a toda a terra. Começando por Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Judas tinha conhecimento que ele também seria um dos responsáveis para cumprir essa missão. Mas nós sabemos que todos os outros discípulos, que mais tarde se tornaram apóstolos, é evidente que todos eram falhos, se olharmos para Pedro, mas que foram transformados pelo poder do Evangelho, pelos sinais que presenciaram, pelos ensinos maravilhosos que ouviram da parte de Jesus. Mas por que o Senhor falou ao meu coração logo cedo que era para eu trazer uma palavra, primeiro especificamente acerca de Judas, o Iscariotes? E pode notar, é muito difícil falar sobre Judas, se não mencionar o fato de dos 12, ele foi o único que traiu o mestre. Então, esse foi o legado que ele deixou para as gerações. Judas foi aquele que traiu o mestre com um beijo. Quando você hoje ouve uma expressão acerca de alguém, quando dizem, fulano então traiu a pátria, ou seja, lá o que for, todos sabemos que o maior exemplo da Bíblia, da história sobre traição, logo alguém iria se lembrar de comentar sobre a história de Judas. Pois foi o maior traidor, pois traiu o único homem dessa terra que foi justo e que jamais pecou. Foi o único que era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem ao mesmo tempo. Então Judas traiu um sangue inocente. Alguém poderia pensar, mas existem milhares de passagens bíblicas com mensagens mais bonitas, boas para ouvir, e você vem falar justamente sobre Judas Iscariotes. É isso. É aquilo que eu tenho falado. Esse canal é diferenciado também, porque as mensagens que nós gravamos ou trazemos todos os dias, elas são reveladas pelo Espírito Santo. E Deus tem um propósito através dessa palavra. A palavra-chave chama-se legado, que Judas deixou, foi a sua fama de traidor. Alguém que teve da mesma forma que os discípulos oportunidade para mudar de vida. Ele presenciou praticamente todos os milagres que Jesus operou, todos os ensinos que Jesus transmitiu. A Bíblia diz que onde Jesus estava, levava consigo os 12, inclusive Judas. Jesus não o discriminou dos demais apóstolos ou discípulos. Ele poderia sim ter se arrependido, mudar de vida e não ter cometido aquela atrocidade. Mas ele optou por esse caminho e foi esse o legado que ele deixou para as gerações. Judas, aqueles que traiu Jesus. E que o Senhor quer chamar a atenção na minha vida hoje, como então a nossa vida, qualquer tem sido a nossa atitude diante de todas as maravilhas que temos visto e ouvido o Senhor operar, todos os seus ensinos que temos recebido por outras fontes também e por intermédio desse canal. Temos deixado o Espírito Santo transformar o seu caráter através dos ensinos, o qual será o legado que iremos deixar para as futuras gerações, ao partirmos dessa vida para outra, porque ninguém irá ficar para a semente. Então, para você, quando morrer, qual será o legado que nós iremos deixar? Esta é a palavra dessa tarde
Judas foi o que o traiu. E esse foi o legado que ele deixou. E nós? O que nós vamos deixar de legado, de exemplo para as gerações futuras? Então, por gentileza, curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, por gentileza, e Deus certamente irá te abençoar. A paz de Jesus para todos. Uma boa tarde. Que Deus nos abençoe.